A paz do Senhor, shalom, shalom, Deus abençoe sua vida, sua família. Nós vamos falar sobre Mateus capítulo 5, versículo 18, onde o texto em hebraico, a versão hebraica, diz o seguinte: de verdade eu digo a vocês que até os céus e a terra departam, um Yud ou uma Nekudá não serão canceladas da Torá ou dos profetas e tudo será cumprido. Certamente a sua versão é de Almeida, que está escrito o seguinte: porque em verdade vos digo que até que os céus e a terra passem, nenhum jota ou tio jamais passará da lei, até que tudo seja cumprido. Meus queridos, eu quero convidar a você para nós nos ajuntarmos àquela multidão que Jesus Cristo citou estas palavras para eles. Mas também quero convidar um personagem muito especial de 950, 960 anos antes de Jesus e trazê-lo também para a mesma multidão, para ouvir os mistérios da palavra de Deus, o rei Salomão. Em primeiro, eu quero observar que esse texto, ele é um texto onde muitos cristãos, a maioria talvez, tem um entendimento errado quando eles pensam que a palavra até, né, pode passar os céus e a terra, mas um tio não passará da lei até que tudo se cumpra. Então, o entendimento da maioria dos cristãos é que Jesus foi essa pessoa que cumpriu a lei. Então, essa palavrinha pequena, até, nos possibilita, erroneamente, a colocar o cumprimento na geografia, no espaço-tempo, e Jesus, cumprindo a lei, ela pode passar, não tem efeitos, não tem uma seriedade em cima do que está escrito ali. Bom, já os judeus, eles se recusam a pensar e a dizer que a lei poderia passar, né? Mas alguns judeus acabam incorrendo em um outro tropeço quando interpretam que Jesus teria substituído alguns mandamentos da lei, quando Jesus diz: novo mandamento vos dou. Mas necessariamente Jesus não está substituindo a lei por nenhum outro mandamento. Então, o que acontece com a interpretação errônea dos cristãos e em parte também dos judeus, num texto onde Jesus aplicou a sua perspicácia de mestre para nos trazer segredos, para nos trazer revelações. E Jesus poderia simplesmente ter chegado e dito: olha, a lei não vai passar. Ele trouxe duas palavras pequenas para poder esconder ali mistérios que para aqueles que se debruçam, que buscam, que esperam a palavra dele, tudo vai se desvendando, né? Esse termo Nekudá, na nossa versão, é um tio e um J, né? Na versão hebraica do Novo Testamento, são dois termos, Yud e Nekudá. Esse Nekudá são aqueles pontinhos pequenos que existem no alfabeto hebraico para ajudar na pronúncia. E o Yud é simplesmente praticamente um tio, realmente. Ele é a menor letra do alfabeto hebraico. Ora, essas comparações, paralelos, parábolas, não é uma coisa específica de Jesus, mas sim da forma dos judeus dar os seus ensinamentos, e ensinando nas escolas, dos profetas trazerem a mensagem do Senhor. Algo que nasceu no próprio Deus, do próprio Deus.
ele trouxe para nós. E Jesus aplicou essa mecânica espiritual sobre esse texto. Por quê? É agora que entra o rei Salomão. O que tem a ver Salomão com esse discurso de Jesus? Tem o seguinte: em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 18, está escrito o seguinte: será também que quando se assentar sobre o trono de seu reino, então escreverá para si num livro um traslado desta lei do original que está diante dos sacerdotes e levitas. Isso é Deus falando por meio de Moisés ao seu povo, dizendo: quando surgir um rei entre vós, esse rei terá que fazer uma cópia da lei, mas não é de qualquer cópia. Ele tem que pegar a cópia original, que fica sobre a guarda dos levitas, dos sacerdotes, para poder do original fazer uma cópia para si. Uma cópia grande, maior, um rolo maior, e ele deixava junto ao seu trono, para que sentado no seu trono todos os dias, todas as manhãs, ele pudesse meditar na lei do Senhor. Era um mandamento para que isso fosse diário. Mas ele também fazia uma cópia pequena que levava consigo nas suas campanhas, nas suas viagens comerciais, nas guerras. E este traslado do original tinha vários objetivos. E um dos principais objetivos é para lembrar o rei que acima dele existe o trono de Elohim. Era para lembrar o rei que ele deveria julgar o seu povo conforme a lei ordena. Então, Salomão, quando foi escrever, chegou em Deuteronômio, no capítulo 17, versículo 17, está escrito o seguinte: tão pouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem multiplicará para si prata ou ouro. Isso é Deus dizendo que o rei não deveria fazer isso para que o seu coração não se desviasse. Agora, será que um homem sábio como Salomão não poderia ter pensado: ora, se a questão aqui se eu não posso multiplicar as mulheres, se eu não posso multiplicar a riqueza, o motivo do meu coração não se desviar, então, com a sabedoria que eu tenho, com a sabedoria que o Eterno me deu, eu vou multiplicar minhas mulheres, vou multiplicar minha riqueza, e mesmo assim, e ainda assim, o meu coração não se desviará do Senhor. Mas existem outros sábios, outros mestres, outros rabinos, que defendem que Salomão, quando foi escrever esse texto, pelo muito cansaço, pelas muitas atividades que o seu trono lhe trazia, ele cometeu um deslize e escreveu uma palavra errada. Então, o que acontece? Aqui entra o tio, né? Ou o Yud, que Jesus disse que jamais passaria. Quando Salomão foi escrever: o rei não deve multiplicar riquezas para si, não deve multiplicar mulheres para si, ele, ao invés de escrever multiplicar com a letra Yud, né, ele escreveu com a letra Aleph, como você pode ver aí na tela, né? Quando você tira o Yud e coloca o Aleph, ele está afirmando o que vai fazer. A frase fica assim: eu multiplicarei as mulheres e mesmo assim meu coração não se desviará do Senhor. Ora,
existiam 6 nações que Deus havia dito que o seu povo não poderia buscar esposas para si, porque elas eram de nações pagãs e idólatras. Essas nações são a filha de Faraó, do Egito, que Salomão casou com ela, as Moabitas, as Amonitas, as Edomitas, as Fenícias e as Hititas. Eram essas 6 nações, mas Salomão teve mulheres de todas essas nações. Posteriormente, a forma que naquele momento não se sabe ao certo se Salomão quis realmente usar a sua sabedoria para poder nunca se desviar o seu coração, ou se ele cometeu um deslize e trocou uma letra por engano. O certo, queridos, é que bem na frase que Salomão escreveu errada, trocou a letra, foi justamente neste lugar que ele tropeçou durante a sua vida. Nós vemos que na sua velhice, Salomão escreve dessas vaidades, desses erros que o homem comete, que o coração do homem comete, e dá vários conselhos. Mas a questão aqui é a seguinte: nós temos que ter uma palavra muito nítida, muito clara a respeito da vontade de Deus para nós. Porque se a nossa palavra estiver torcida, estiver deformada, estiver fermentada, contaminada, nós vamos tropeçar. Seja intencionalmente, ou seja, por uma falta de esforço para entender melhor, o fato é, nós vamos tropeçar se não entendermos corretamente, se não escrevermos corretamente no nosso coração a palavra de Deus. Sabe quando nós falamos, ou quando ouvimos os cristãos dizerem, o importante é ser feliz. Deus conhece o coração. Quando nós citamos esses jargões, eu não quero relativizar, mas quero percentualizar numa quantidade aí de 90% das vezes, eu acredito que são apenas desculpas para nós passarmos por cima de uma instrução do Senhor. Então, quando Jesus diz que nem um tio e nem um jota da lei passaria até que tudo se cumprisse, ou até que tudo se cumpra, Os escribas, os fariseus, os saduceus conheciam a história de Salomão. Talvez você não conhecia, mas eles, sim, essa história faz parte dos livros dos judeus. Interessante é que um mestre, ele chega a dizer o seguinte, esse rabino se chama Chazel, ele chega a dizer o seguinte: quando o rei Salomão casou com a filha de Faraó, transgredindo Deuteronômio 17:17, por remover o Yud, ou o tio, que é na nossa tradução, da Torá, esse Yud, ou esse tio, subiu até o Senhor abençoado e lhe disse: algo que é parcialmente anulado é anulado por inteiro. Salomão me anulou. Então o Eterno, o Senhor abençoado, teria dito para a letra Yud o seguinte: Salomão e milhares de outros serão anulados, mas
nem um iud ou uma nekudá da lei da Torá será anulada. Está no Talmud de Jerusalém, no Tratado Sanedrim 2.6. Então fica aqui, meu querido, uma reflexão para você levar para a sua vida. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida, que Deus te enriqueça com as palavras dos céus escritas corretamente no seu coração. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Nos encontramos aqui.